Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos reler aqui alguns versículos. Do verso 13 em diante, vamos ler a palavra do Senhor. E aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos uma palavra para a nossa edificação. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Esta epístola, queridos, é um dos escritos tardios do apóstolo Paulo, ou seja, um dos seus últimos escritos. Paulo escreveu as epístolas a Timóteo já no final da sua vida e do seu ministério, e ele está instruindo então aqui este jovem obreiro, seu filho na fé, acerca de questões muito importantes. E ele diz que nos últimos tempos, e esses últimos tempos perfeitamente se encaixa na nossa era, nós estamos vivendo os últimos tempos. Paulo diz que nesse período haveriam pessoas que ouviriam espíritos enganadores, que atenderiam a doutrinas de demônios, que seguiriam mestres conforme os seus interesses e que, portanto, se desviariam da verdade, e que essas pessoas iriam proibir algumas coisas que Deus instituiu para os fiéis e para aqueles que conhecem a verdade. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo precisa conhecer a verdade que é a palavra de Deus, precisa conhecer esta palavra, precisa meditar nela, precisa tê-la no seu coração e precisa ter esta palavra como o padrão da verdade de Deus. Porque se não observarmos o que diz a palavra de Deus, facilmente poderemos ser enganados por qualquer outro tipo de ensino. Se não observarmos o que diz a palavra de Deus, facilmente poderemos deixar-nos guiar pela experiência, deixar-nos guiar por alguns ensinamentos que os homens trazem, e, portanto, ele mostra que a palavra de Deus é necessária. Ele diz que o exercício corporal é importante, mas isso só serve para a vida presente. Muito mais importante é o exercício da vida com Deus, o exercício da piedade, o exercício da leitura da palavra de Deus, da aceitação da sua palavra, porque isto não somente é útil para esta vida, mas também para a vida que há por vir, a vida futura, a vida eterna. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que a palavra de Deus ela é necessária para a vida do crente. Ele vai dizer que quando alguém proíbe que se coma alguma coisa, ele diz, pela palavra de Deus, estas coisas são boas e são permitidas para os crentes. Ora, Pedro já havia recebido a orientação da palavra de Deus, que estavam liberadas as comidas, que tudo o que Deus purificou poderia ser comido. Da mesma forma, o casamento foi Deus quem instituiu, e aqui Paulo diz que, ouvindo doutrinas de demônios, alguns querem proibir este casamento que, na realidade, foi dado por Deus para os homens. E ele diz que pela palavra de Deus e pela oração há uma santificação sobre essas comidas que alguém vai tomar. Também ele vai dizer que Timóteo deve ler a palavra, que ele deve se ocupar nela, que ele deve ensiná-la, e que se ele perseverar
nesta palavra, na doutrina que ele aprendeu, ele se salvará e também salvará aos outros. Com isso nós vemos, queridos, que a palavra de Deus é absolutamente necessária para nós. E vamos refletir então um pouco nesta noite sobre a necessidade da Bíblia Sagrada para nós. A necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia é necessária ou tão necessária para nós. Em primeiro lugar, nós vamos entender que as nossas crenças doutrinárias, quando elas estão corretas, quando elas estão de acordo com a palavra de Deus, então nós podemos ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento com Deus. Porque nós vamos ver, por exemplo, o escritor aos Hebreus dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se alguém não tem fé, não pode chegar-se a Deus, é a palavra quem está dizendo. João diz que se alguém não acredita que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Então, se alguém não tem o conhecimento da natureza humana de Cristo, pode ter um relacionamento com Deus que não é válido. Nós vamos ver também Paulo dizer que se alguém não crê ou não confessa a ressurreição de Cristo, isso também vai ser uma dificuldade para ele ter um real relacionamento com Deus, porque ele diz que se você crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, é que você será salvo. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela nos ensina o que Deus gosta, do que Ele se agrada, quem Ele é. E se não tivermos esse conhecimento, não poderemos ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Também há uma necessidade de conhecer a Bíblia Sagrada por causa da ligação entre a verdade e a experiência. Nós vivemos uma época que muitas pessoas querem se guiar pela experiência. Eu faço isso, eu me sinto bem. Mas isso na minha vida deu certo uma vez, ou eu me senti alegre quando eu fiz aquilo, então acha que isso é verdadeiro. No entanto, nós vemos que a palavra de Deus é o padrão da verdade. Não é porque alguém se sente bem fazendo alguma coisa que isso de fato agrada a Deus. Há muitas pessoas que estão fazendo todo tipo de coisa e se dizem sentir-se bem. Até mesmo os que usam drogas vão se sentir bem naquela hora que as usam, mas é óbvio que isso não é agradável a Deus. Nós vemos em muitos cultos as pessoas usando todo tipo de artifício e dizem: não, eu me sinto bem quando eu faço isso. Mas o que interessa não é se eu me sinto bem ou como eu me sinto, mas sim se isso é verdade pela palavra de Deus, se isso é revelado por Deus na sua palavra. Não podemos simplesmente agir conforme os nossos sentidos, mas agir de acordo com a orientação da palavra de Deus. Também nós vamos ver que a Bíblia é necessária porque há muitos tipos de pensamentos filosóficos, religiosos, há muitas espécies de cultos nos dias de hoje. Há também muitas igrejas, muitas denominações. E se não nos guiarmos pela palavra de Deus, corremos o risco de entrar por um caminho que não agrada a Deus, de seguir alguém que não está de acordo com a verdade, de ter um culto ou alguma prática religiosa que na realidade não condiz com a revelação da palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a Bíblia para poder ter a correta orientação de como buscar a Deus e como agradá-lo. Precisamos da palavra de Deus e ela nos foi dada para que nós possamos praticá-la. Não basta ler a palavra, não basta ter a palavra, a Bíblia Sagrada, é preciso colocá-la em prática, porque é essa Bíblia que nos vai dar o padrão para nós sabermos se estamos de acordo com o que Deus quer de nós. Na segunda epístola a Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. E como nós nos examinamos? À luz da palavra de Deus. Essa é a luz,
essa é a régua pela qual nos medimos. É pela Bíblia que nós podemos, então, nos examinar se estamos de acordo com o que Deus quer de nós. Nós vamos ver que a Bíblia, ela é extremamente necessária para os crentes. Inclusive, é necessária para que nós possamos ser salvos. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para a salvação do homem. Então, o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Por isso, Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós só podemos ser salvos, irmãos, porque a palavra nos revela Jesus, o que Ele fez por nós e como nós podemos abraçar esta salvação, receber esta salvação que Ele nos oferece. Nós vamos ver que Deus salva os crentes pela pregação da Bíblia Sagrada, pela pregação do Evangelho. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, diz o apóstolo Paulo, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. É loucura porque não condiz com os padrões do mundo. O mundo está acostumado com você fazer para merecer. E a Bíblia diz que você não merece, que você não tem nenhum crédito, mas que Deus, por sua graça, nos alcança e nos dá a salvação. Isso parece loucura para o homem, mas essa é a revelação de Deus para a nossa salvação. Aleluia! Se não conhecermos a palavra de Deus, como conheceremos o Deus a quem nós devemos confiar a nossa vida, o Senhor que morreu por nós e para quem nós devemos entregar o nosso coração? Nós vemos que a palavra de Deus torna o homem sábio para salvação. Um pouquinho antes aqui do texto que nós lemos, Paulo está falando sobre esta eficácia da palavra de Deus. E na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele diz que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. É pela palavra, irmãos, que nós conhecemos como podemos nos salvar. E Paulo vai dizer, como crerão se não há quem pregue? Então, se ninguém prega a palavra, como as pessoas irão crer? A Bíblia, portanto, é a revelação de Deus e ela é extremamente necessária para nós, para que o homem possa se salvar. E não somente ela diz como o homem pode alcançar a salvação, mas também diz como o homem pode permanecer salvo na pessoa bendita de Jesus. Nós já lemos aqui o texto que diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E Paulo diz, persevera nestas coisas, permaneça cuidando da doutrina e de ti mesmo, permaneça observando a você mesmo à luz desta palavra, permaneça conhecendo a doutrina de Deus e seguindo os seus mandamentos, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós precisamos da Bíblia Sagrada, precisamos conhecê-la para a nossa salvação e para poder comunicar aos outros a palavra de salvação que Deus tem também para eles. Então, o que nós observamos, queridos irmãos, é que a palavra de Deus salva o homem. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, temos uma história muito interessante. Um carcereiro da cidade de Filipe, que estava com Paulo e Silas ali, e à meia-noite eles cantavam, e de repente diz a palavra de Deus que um terremoto abalou aquele cárcere, que as cadeias se soltaram de Paulo, de Silas, que as portas da prisão se abriram, das celas se abriram, e aquele carcereiro então ele foi tremendamente impactado por aquele terremoto. Mas o terremoto não trouxe salvação a ele, o terremoto só trouxe um impacto. Diante de tudo aquilo, ele salta
para junto de Paulo e Silas, pedindo uma luz, pedindo uma tocha para ver o que estava acontecendo, e pergunta: o que eu farei para ser salvo? Ora, o terremoto não ensinou a ele o que faria para ser salvo, mas a pregação da palavra de Deus que Paulo traz em seguida é que vai orientar aquele homem para a sua salvação. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. O terremoto pode ter abalado aquele homem, como muitos sinais e maravilhas podem trazer as pessoas a uma perplexidade, mas é a pregação da palavra que leva essas pessoas à salvação. Glória a Jesus. Então nós vemos que, embora seja possível, não há em geral evidência de salvação onde não há um conhecimento da palavra de Deus. Embora o Espírito de Deus possa levar os homens à salvação, o que nós vemos na Bíblia Sagrada e o que nós vemos na história da igreja é que o Espírito conduz os homens até alguém que possa lhes pregar o Evangelho e eles possam então ser salvos pela pregação da Bíblia Sagrada. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, na casa de Cornélio, um anjo apareceu. Um anjo apareceu àquele homem. O anjo podia ter dito tudo o que ele precisava ouvir, mas o anjo disse apenas: manda chamar Pedro e ele vai te explicar o que você precisa saber. E quando Pedro vem e prega a palavra, aquele homem é salvo. Quem leu o livro O Homem que Desceu do Céu, né? o chinês, o irmão Yun, ele fala de aldeias em que ele foi pregar o Evangelho. E quando ele chegou lá, já tinha pessoas que tinham sonhado com Jesus. Já tinham pessoas que tinham tido revelação de Deus através de sonhos. Eu li uma história de uma equipe que está projetando o livro Jesus segundo o Evangelho de Lucas numa aldeia na África. E lá, quando eles chegam, que projetam aquele filme, e pela primeira vez aparece no filme a figura do ator inglês que fez o papel de Jesus, as pessoas se espantam. E no final toda a aldeia aceitou a Jesus, e ele pergunta o que aconteceu. Ele diz: olha, só tinha um cristão nessa aldeia, um senhor já de idade. E quando ele faleceu há um pouco tempo atrás, houve um estranho que andou aqui e esteve na casa do homem que era cristão, e muitas pessoas viram ele pela aldeia. E era exatamente esse homem que apareceu no filme. Como Deus tivesse dado uma visão àqueles homens, preparando-os para ouvir a pregação do Evangelho, mostrando Jesus e na figura daquele ator que eles veriam no filme. Mas isso não os levou à salvação. Quem levou-os à salvação foi a mensagem do Evangelho trazida através daquele filme. Então, pode haver salvação na vida daquele que não conhece a palavra? Sim, mas geralmente o Espírito Santo guia as pessoas para ouvirem a palavra, e o cristianismo floresce na proporção exata do grau em que a Bíblia é conhecida e suas verdades são difundidas entre as pessoas. Então, se nós queremos ver salvação de almas, nós precisamos conhecer e precisamos ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a Bíblia Sagrada, porque é ela que torna o homem sábio para a salvação, é ela que conduz o homem para a vida eterna. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então a Bíblia é necessária para a salvação. Para que haja salvação, nós precisamos divulgar a Bíblia Sagrada. Também a Bíblia é necessária, queridos, porque nós vemos que muitas vezes nós ocupamos muito tempo no culto com outras coisas e não com a palavra de Deus. Talvez por isso hajam menos salvação do que deveria ter. Menos pessoas são alcançadas. Porque o que vemos muitas vezes no culto é uma grande ênfase na música e pouca ênfase na pregação. Em muitos lugares por aí você tem dezenas de cânticos
e às vezes sobra pouquíssimo tempo para a pregação. O que nós vemos em muitos lugares é uma pregação de bênção, que alguém só diz receba, 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 e não explica o que Jesus quer que o homem faça para receber a principal bênção, que é a salvação da alma. O que nós vemos muitas vezes é que há muitas técnicas de envolvimento emocional. Alguém que diz, pegue na mão do seu irmão, olhe no olho dele, saculeje o braço dele, bote a mão no ombro do seu irmão, diga não sei o que a ele, e fica com essas técnicas de movimentação de massa, em vez de pregar a palavra de Deus. O que nós vemos muitas vezes no culto é muito barulho, muitas ilustrações, muitas histórias sendo contadas, muito entretenimento e pouca exposição da palavra de Deus. Se nós queremos ver salvação de almas, nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que pode salvar o homem. Não é a história de A ou de B, embora os testemunhos sejam válidos, mas se não houver uma consistência na pregação da palavra, também não haverá salvação de almas, porque a palavra é que leva o homem a conhecer Jesus, a saber que ele é um pecador, se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como seu Salvador. Nós vamos ver que a palavra, então, é necessária para a salvação. Quando nós estamos pregando, estamos falando de Cristo, da salvação, do perdão, nós estamos apresentando o conteúdo doutrinário que a palavra de Deus tem para nós e é essencial para que alguém possa ser salvo. Quando alguém compartilha o Evangelho, ele está dizendo como o Evangelho é diferente das outras doutrinas, dos outros ensinos. Meu irmão, há muita coisa por aí. Há muita gente pregando todo tipo de coisa, há muitos livros de autoajuda nas livrarias, mas nós precisamos mostrar que o Evangelho é algo muito mais eficaz e muito mais salutar para o homem. Ele não ensina o homem como se ajudar, mas ele ensina o homem como aceitar a ajuda de Deus através de Cristo Jesus, que só assim ele poderá ser salvo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então a Bíblia é necessária para a salvação do homem, glória a Jesus. Mas também, olhando para a Bíblia, nós vemos que ela é necessária para a santificação. A Bíblia mostra o que Deus quer de nós, do que Ele se agrada. E é ela que pode tornar o homem santo, é ela que pode levar o homem a aproximar-se de Deus. Nós vemos que o crente é santificado pela palavra de Deus. Jesus, na sua grande oração, no grande capítulo 17 de João, a oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é que leva o homem a ser santo. Nós vamos ver Paulo dizendo que a Bíblia é a água que lava o crente das suas impurezas. Efésios 5, verso 26, ele diz que Jesus amou a sua igreja, que se entregou por ela, e ele diz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aleluia! O Espírito Santo é o agente que aplica a palavra no coração do crente. É a palavra que diz quando nós erramos. É a palavra que diz o que não agrada a Deus. É a palavra que diz o que nós não devemos fazer. É a palavra que mostra o Deus Santo, quem Ele é, do que Ele gosta e o que nós devemos fazer para viver em santidade diante dEle. Muitas pessoas estão vivendo um padrão diferente do que Deus quer para elas, por não conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes fazem qualquer coisa porque dizem, não, mas isso não tem nada a ver, todo mundo faz assim, mas o que nós precisamos é olhar para a palavra de Deus. Ela pode nos santificar. O salmista diz, como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? E ele mesmo responde, observando-o conforme a tua palavra. Aleluia.
Você quer ser santo? Leia a Bíblia. Você quer ser santo? Conheça a palavra de Deus. Você quer ser santo? Faça da leitura da Bíblia um hábito. Alguém já disse que ou a Bíblia lhe afastará do pecado, ou o pecado lhe afastará da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada revela o pecado do homem e leva-o a santificar-se perante o Senhor. E o salmista diz ainda no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. A Bíblia é um antídoto contra o pecado. Alguém que passa o dia vendo televisão, passa o dia assistindo qualquer coisa nas redes sociais, alguém que passa o dia somente vendo vídeos que muitas vezes são replicados, distribuídos e visualizados milhares e até milhões de vezes, pode ter a sua alma impactada por estas coisas. Mas se alguém quer ser santo, ele precisa ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia diariamente, ler a Bíblia todos os dias. E isso dará ao crente uma vacina contra o pecado. Revelará, aleluia, o que Deus quer para a sua vida. Então o que nós observamos é que onde não há sólido ensino da palavra de Deus, há uma severa degeneração da prática da santificação. Não adianta de nada, queridos, simplesmente vir para a igreja, simplesmente aqui cantar, simplesmente aqui ter um momento de êxtase. Se não houver conhecimento da palavra, o homem se afastará do padrão que Deus quer para ele. Conheça a palavra para ser santo, pratique-a e você andará de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Eu gosto de uma frase do William Plumer que ele diz: doutrinas fracas não são páreo para tentações fortes. Se não conhecermos a palavra de Deus, logo, as tentações do mundo dominarão o nosso coração. Mas se tivermos a palavra de Deus guardada no coração, aleluia, ela trará a nós o entendimento do que Deus quer, aleluia, do que Ele se agrada, do que Ele requer de nós, aleluia, e podemos então andar em santidade, viver em santidade. Se você tem uma grande luta contra o pecado, todos nós passamos por isso. Não basta simplesmente querer fugir. A Bíblia não manda o homem se isolar numa caverna. O que o homem precisa fazer para ser santo é conhecer a palavra de Deus. Aleluia. É ler esta palavra. Ela revela o que nós devemos fazer. Ela revela o que o Senhor requer de nós. Aleluia. Todos os homens que nós vemos na história da igreja, que foram homens santos, que foram homens que andaram com Deus, que foram homens que foram exemplos para os crentes e que fizeram uma grande diferença na sua geração. Todos eles foram homens que amaram a palavra de Deus. E olha que em muitos desses casos, a palavra de Deus era difícil de ser colhida, de ter nas mãos. Épocas que a palavra de Deus não era distribuída com facilidade. E hoje, irmãos, que desculpa nós temos para não conhecer a palavra, para não ler a palavra? Porque temos a Bíblia escrita no nosso idioma em diversas versões diferentes. Em Bíblias tamanho grande, menor, pequena, pequenininha, quase que você precisa de uma lupa para ler nas versões menores. Versões digital para celular, tablet, computador, smartphone, todo tipo de aplicação. Nós não temos desculpa para não ler a palavra de Deus. Aleluia! Porque ela está disponível de muitas formas para nós. O que nós precisamos é acordar para a necessidade de ler esta palavra como uma vacina contra o pecado, como um antídoto contra as coisas que nos afastam de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia,
aproxima o homem daquele que quer que nós sejamos santos, porque ele também é santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você quer ser santo? Conheça a palavra de Deus. Mas a Bíblia também é extremamente necessária para a nossa edificação. Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós sejamos maduros na fé, mas só podemos alcançar isso se conhecermos a palavra de Deus. É por meio da Bíblia que Deus fala ao seu povo, que Deus alimenta o seu povo, que Deus faz com que o seu povo tenha um crescimento espiritual. Não podemos desprezar, obviamente, outras disciplinas, como a oração, como o jejum, mas mesmo a oração e mesmo o jejum, eles não podem conduzir o homem corretamente se não houver a instrução da palavra de Deus. Porque alguém pode orar errado, alguém pode jejuar por motivos errados, por não conhecer o que a Bíblia diz sobre oração e sobre jejum. Então nós vemos que a palavra de Deus é extremamente necessária para a manutenção da vida espiritual do crente. Jesus cita Deuteronômio, capítulo 8, e Jesus então era um grande conhecedor da Bíblia Sagrada. Jesus, como homem, lia a palavra de Deus, tinha a palavra junto de si, e ele cita Deuteronômio dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Mostra que a palavra que sai da boca de Deus e que está registrada na Bíblia Sagrada é o alimento que nós precisamos para crescer espiritualmente. Aleluia! O homem precisa de pão para alimentar o corpo e precisa da Bíblia para alimentar a sua alma. A palavra de Deus, ela é comparada a um leite que alimenta a criança. Pedro diz que nós devemos desejar a palavra de Deus como um bebê recém-nascido deseja o leite. Aleluia! Que sentimento extraordinário esse, irmão. Se cada crente tivesse essa palavra no coração, se cada crente tivesse pela Bíblia o mesmo tipo de sentimento que um bebê tem pelo leite, nós seríamos muito edificados e maduros na nossa fé. Porque se você quiser ver uma confusão grande, tira o leite de um bebê recém-nascido e você vai ver um camarada chateado, brigando com todo mundo, querendo o que é dele. Mas infelizmente tem crentes que não têm nenhum prazer na palavra de Deus. Sabe que em algumas igrejas, lá no templo central, onde eu trabalho todos os dias, se você for até a administração da igreja, lá há dezenas de Bíblias que foram esquecidas por alguém, que estão lá e que às vezes amontoa tanto o armário onde se guarda que os irmãos fazem doação para os presidiários, para outras pessoas. As pessoas simplesmente esquecem a Bíblia na igreja e não vão mais buscar. E não tem, portanto, aquele desejo pela Bíblia, não leem a palavra de Deus. A Bíblia é o leite para o nosso crescimento espiritual e é também o alimento sólido para aquele que já está mais amadurecido na palavra. Nós olhamos para Hebreus capítulo 5 e a palavra de Deus diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite e não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos ou os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Note que aqui está o escritor dizendo que a palavra de Deus é leite para os recém-nascidos na fé.
mas que nós não podemos viver somente do leite. Nós precisamos crescer. Ele diz, você já devia ser mestre pelo tempo. Você já devia estar apto a instruir os outros. Há pessoas que têm muito tempo já na igreja e ainda permanece um bebezinho que você tem que colocar o leitinho com a colherinha na boquinha dele, porque senão logo fica triste, logo com qualquer coisa está pensando em largar Jesus, logo com qualquer cara feia está pensando em deixar o evangelho, e o escritor está dizendo, você já devia era estar pronto para ensinar os outros, pelo tempo que você tem. O que falta para que esse cristão seja maduro? Falta o conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Se alimente da palavra, alimente a sua alma pela palavra. Hoje, irmãos, não só temos a palavra escrita que podemos ler, mas temos muitas versões da palavra narrada. Temos muitas versões da Bíblia em áudio, que até aqueles que não têm tempo para ler, podem escutar a palavra de Deus. Havia um pastor e professor de teologia aqui em Natal, há muitos anos, alguns anos atrás, e ele já tendo dificuldade de ver, vendo que a diabetes que ele tinha à época estava lhe prejudicando cada vez mais a visão, e preocupado com o dia que ele não poderia mais ler a palavra de Deus, ele pegou aquelas antigas fitas cassete, e pegou o microfone e gravou ele próprio lendo a palavra de Deus, prevenindo-se para o dia que não pudesse mais ler essa palavra, porque ele pensava, eu não posso viver sem a palavra de Deus, eu não posso ficar sem o conhecimento da palavra. Na época não havia a disponibilidade que temos hoje, então ele mesmo gravou em muitas fitas cassete a Bíblia Sagrada. Hoje você não precisa nem ter esse trabalho, porque já há disponível aí a Bíblia narrada em várias falas diferentes, né? Na voz de pessoas famosas ou na voz de desconhecidos. Você tem a Bíblia Sagrada. Não temos desculpa para não conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos dela a cada dia. E aqui diz o texto bíblico que o que faz com que os nossos sentidos sejam amadurecidos, sentidos espirituais, é o costume. É o costume, é o hábito. Se você não criar o hábito de ler a palavra de Deus, você não terá uma alimentação frequente para o seu espírito. Encontre um tempo para ler a Bíblia todos os dias. Se para você é melhor quando acorda, ou se antes de dormir, se é para você melhor no horário de almoço ou num outro horário, mas crie o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Às vezes alguém fica na parada do ônibus esperando um bom tempo, ou às vezes fica num outro lugar esperando um bom tempo, e pode ali perfeitamente estar lendo ou até ouvindo a palavra de Deus. Se fizer isso, ele vai crescer, amadurecer na fé, se tornar um crente sólido, um crente maduro. A palavra de Deus, Paulo vai dizer na segunda epístola a Timóteo, que ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, se queremos crescer nessas coisas, precisamos conhecer a palavra de Deus, aleluia. Ela é extremamente necessária para a nossa edificação. Crentes maduros são crentes que leem a palavra, são crentes que estudam a palavra, são crentes que têm um contato diário com a palavra de Deus. A Bíblia também ela é necessária, irmãos, para a defesa da nossa fé. Nós vemos que há muito tipo de mensagem por aí. Hoje, mais do que em qualquer época da história da humanidade, a quantidade de informações disponíveis é muito grande. Você abre aí uma rede social, você abre aí o YouTube, você abre o Google, um outro tipo de recurso, de um buscador, você vai ter milhares, milhões, bilhões até de informações sobre qualquer tipo de assunto. Alguém pode ir lá e ver centenas de
mensagens, de pregações sobre um determinado tema, muitos e muitos textos falando sobre alguma coisa, mas aonde está a verdade? Quem está realmente com a verdade? Só há um padrão para isso, é a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para poder refutar e combater os falsos ensinos. Se não conhecermos a Bíblia Sagrada, nós poderemos ser levados por qualquer vento de doutrina. É a instrução bíblica que pode refutar e combater os ensinos errados. A Bíblia diz e elogia os crentes de Bereia, porque eles ouviam. E olha que eles estavam ouvindo, não era qualquer pessoa, quem estava pregando lá era o apóstolo Paulo. Mas enquanto Paulo pregava, eles estavam lá conferindo na Bíblia da sua época, né? Nos escritos que eles tinham, para saber se era daquele jeito que a Bíblia realmente dizia. Não podemos engolir qualquer coisa. Nós precisamos olhar se isto está de acordo com a palavra de Deus. Até porque, queridos, nós estamos neste tempo que Paulo disse que haveriam homens que não queriam ouvir o que a palavra de Deus tinha para eles, mas sim queriam ouvir coisas agradáveis, coisas que lhes agradassem. 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E hoje, infelizmente, há todo tipo de pregação por aí. Há todo tipo de mensagem que só quer massagear o ego das pessoas e dizer: você é um vitorioso, você é um especial, você é isso, você é aquilo. Não que nós não sejamos, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que para que sejamos, primeiro nós precisamos reconhecer que dependemos de Deus, que não somos nada sem Ele. Não temos condições, irmãos, de exigir de Deus isto ou aquilo, de determinar isto ou aquilo. O que nós precisamos é entender que nós somos carentes de Deus, dependentes dEle. Aleluia. É isso que a palavra nos ensina. Hoje em dia há muitas igrejas que as pessoas vão basicamente querendo ouvir uma palavra de autoajuda, mas não querem ouvir uma palavra que lhes corrija para que possam andar de acordo com a verdade da palavra. Então nós precisamos conhecer a Bíblia para poder mostrar a verdade do Evangelho. E só há um modo de fazer isso, é sendo apegado a essa palavra, é conhecendo esta palavra. Paulo escreve a Tito dizendo que ele deve reter a palavra fiel, que é conforme a doutrina. E ele diz: para que seja poderoso, para que você tenha poder, para que você tenha capacidade, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Nós precisamos que os nossos jovens conheçam a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para que quando eles cheguem até a universidade, para que quando eles cheguem até o ensino secundário, eles possam ali refutar as doutrinas erradas. Eles possam ter segurança na Bíblia Sagrada, para que não sejam envenenados pelo conhecimento secularista, materialista, pelo conhecimento que despreza a palavra de Deus, que muitas vezes é pregado na universidade. Se os jovens conhecerem a Bíblia, se eles conhecerem a sã doutrina, se eles conhecerem o verdadeiro ensino da palavra de Deus, não se desviarão ao tomar conhecimento de palavras diferentes nas escolas, mas eles terão capacidade, poder, diz aqui o apóstolo Paulo, para convencer os contradizentes. O problema é que, infelizmente, muitos dos nossos jovens chegam à universidade sem sequer ter lido a Bíblia Sagrada completa, sem frequentarem a escola dominical, os cultos de doutrina, sem estudarem a palavra de Deus. E aí são vítimas fáceis
para alguém que tem doutorado, pós-doutorado, para alguém que é hábil com as palavras e que quer levar as pessoas para distante de Deus. Você quer ser poderoso para defender a sua fé? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e você trará segurança para o seu coração. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia, portanto, queridos, é muito necessária para a vida cristã. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Ela é útil para a salvação, para a santificação, para a edificação, para a defesa da fé. Só que tem uma coisa: nós não podemos apenas ser leitores da palavra, nós precisamos praticar esta palavra. Aleluia! Não adianta simplesmente ler a Bíblia, se não aplicarmos à nossa vida o que dela aprendemos. Tiago diz que nós devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, porque senão estamos enganando a nós mesmos. O Senhor Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, esse é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é o homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia? É aquele que não lê a Bíblia, é aquele que não ouve as palavras de Jesus. Não foi isso que Jesus disse. O outro ouve as palavras de Jesus, mas não pratica. Não pratica. Sabe que tem muita gente que tem a Bíblia em casa? Sabe que tem alguns que deixam até ela aberta lá, que fica amarela a página? Sabe que tem uns que põem um quadro com a Bíblia, com dizeres da Bíblia? Sabe que tem gente que está frequentemente postando nas redes sociais versículos da Bíblia Sagrada? Não basta ter o texto bíblico, é preciso viver o que a Bíblia nos ensina. Glória a Jesus. O verdadeiro crente, portanto, não é apenas aquele que ouve ou que lê a palavra, mas o que pratica a Bíblia Sagrada. Desde o princípio, a igreja primitiva era conhecida por aquela igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, que perseverava na doutrina que recebeu dos homens de Deus. Para ser salvo, portanto, é preciso conhecer a Bíblia e é preciso praticar esta orientação da palavra de Deus, obedecer aos mandamentos. Um cristão não é simplesmente o que tem a carteirinha de uma igreja cristã. O cristão não é simplesmente o que conduz um livro cristão. O cristão é aquele que obedece a Cristo, que obedece à palavra de Deus. Jesus diz em João capítulo 8, aos judeus que criam nele. Note que ele não está falando com incrédulos, ele não está falando com pessoas que sequer o procuram. Ele está falando com alguém que aceitou a ele, que creu nele. Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o verdadeiro cristão é aquele que cumpre a palavra, que permanece nela, que cumpre os mandamentos que há nela, que vive o que a Bíblia nos ensina. Não basta conhecer a Bíblia, não basta nem citar a Bíblia. Você vai ouvir discursos de pessoas por aí que citam a Bíblia Sagrada. Na Bíblia mesmo, nós temos a informação de alguém que conhece, que cita os mandamentos, mas não vive. E uma dessas criaturas é exatamente Satanás. Satanás cita a Bíblia Sagrada. No dia da ceia, geralmente a gente diz assim: irmão, alguém tem algum versículo? Tem gente que não sabe nem Jesus chorou decorado. Mas o diabo sabe. O diabo citava versículos completos aqui para Jesus. Mas não adianta de nada se você não vive a palavra de Deus. O salmista no Salmo 50 traz a palavra de Deus ao ímpio, ao sábio, ao que crê. Nós temos a palavra do Senhor como guia. Mas o ímpio, Deus diz assim: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Deus está perguntando aos ímpios: de que adianta você estar se recitando a minha palavra? De que adianta você conhecer o versículo?
De que adianta você citá-lo se você joga para trás, se você não obedece, se você não quer ser corrigido por esta palavra? A Bíblia, queridos, é para ser lida, meditada, é para ser memorizada, mas principalmente é para ser vivida, é para ser colocada em prática na nossa vida. Não basta ter a palavra se nós não estamos dispostos a cumpri-la. A Bíblia, portanto, precisa ser vivida. Jesus condenou aqueles que não praticavam a palavra. Os fariseus eram mestres na palavra. Eles conheciam a palavra, estudavam a palavra, sabiam as minúcias da palavra, mas eles não praticavam, eram hipócritas. E Jesus disse a respeito deles: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Eles eram a verdadeira continuidade do ensinamento da lei. Mas ele diz: portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Nós precisamos pregar a palavra, mas também precisamos viver a palavra. Infelizmente, vivemos uma época que tem gente pregando a palavra, mas quando desce do púlpito, não vive aquilo que ele mesmo pregou. Alguém que canta os hinos, mas quando sai dali, não vive o hino que ele mesmo está cantando. E é uma vergonha ver, às vezes, pregadores e cantores evangélicos com práticas totalmente condenáveis. Por que eles estão fazendo isso? Porque vivem diferente daquilo que eles pregam e cantam. Mas a palavra de Deus, ela é para ser observada, ela precisa ser cumprida. Cristão não é o que pertence a uma igreja, não é o que canta numa igreja, não é o que prega numa igreja. Cristão é aquele que faz a vontade de Deus. O Senhor disse: olha, nem todo o que me diz Senhor é Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus estava dizendo isso, e ele diz que muitos naquele dia chegarão e dizer: Senhor, mas no teu nome nós fizemos isto, isto e aquilo. E Jesus diz: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia, queridos, é para ser praticada, porque ela revela a vontade de Deus para nós. E aí Jesus diz aos seus discípulos: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se você lê a Bíblia, se você conhece a Bíblia, se você estuda a Bíblia, então você precisa praticar a Bíblia. Porque se você conhece, mas não pratica, é pior do que se você não conhecesse. Agora que você conhece, Jesus disse: então faça isso que você sabe, faça isso que você conhece. Através do evangelista Lucas, o Senhor diz assim: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E ele vai dizer: o servo que não soube a vontade do seu Senhor e não a fez e não a cumpriu, será castigado com menos açoites. Então, se você estuda a palavra, se você conhece a palavra, se você ouve a palavra, você tem uma responsabilidade maior, e é de colocar em prática a palavra que você ouve, que você estuda, que você conhece, que você prega, que você canta. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Então, queridos, nós percebemos claramente que a Bíblia é necessária para nós, que o cristão deve conhecer as bases da sua fé, que nós precisamos da Bíblia para a salvação, para a santificação, para a edificação, para a defesa da fé. Nós precisamos da palavra de Deus para fazermos o que diz o apóstolo Paulo, para salvar a nós mesmos e aos outros que nos ouvem. Então nós precisamos conhecer a Bíblia para poder instruir os outros, para poder transmitir aos outros. O mundo precisa ver em nós práticas de ações que mostram a nossa convicção da palavra de Deus. O mundo não será impactado por citações da Bíblia apenas.
O mundo será impactado por cristãos que pregam a palavra de Deus, vivendo essa palavra. Eu gosto de uma frase que diz: pregue a palavra de Deus. Se for preciso, use as palavras. Porque muitas vezes nem é preciso as palavras. Basta viver, aleluia, para que alguém diga: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e queira conhecer o evangelho que transformou aquela vida. Glória a Jesus. Eu acho maravilhoso que a igreja primitiva, ela recebeu uma acusação dos seus inimigos. Os inimigos da igreja, lá em Jerusalém, disseram assim: vós encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Eu fico pensando que em toda esquina tinha alguém falando de Jesus, que o camarada ia cortar o cabelo, o barbeiro estava falando de Jesus, ou alguém lá na barbearia estava falando de Jesus, que alguém chegava no mercado e tinha gente falando de Jesus, que o camarada chegava lá na praça, tinha alguém falando de Jesus, ia tirar água no poço, tinha alguém falando de Jesus, e eles disseram: mas não é possível, a cidade está cheia dessa doutrina. Que nós possamos, queridos, ter a mesma acusação na nossa cidade. Aleluia. Que Deus nos ajude a fazer isso na nossa cidade. Que em cada lugar onde houver um crente, haja uma pregação da palavra de Deus, haja a distribuição da palavra de Deus, que as pessoas daqui a pouco estão me dizendo: mas não é possível que agora em todo lugar tem um crente falando de Jesus, mas é possível que em todo lugar tem alguém pegando a palavra de Deus? Sim, nós precisamos levar esta palavra, porque ela é poderosa para salvar, para santificar, para mudar a vida do homem, e que nós possamos então alimentar os outros com as palavras da fé e da boa doutrina, como disse aqui o apóstolo Paulo no texto que nós lemos. Que o Senhor em Cristo, que o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, continue nos instruindo por meio da sua palavra. Se você já leu a Bíblia, faça um propósito de lê-la ainda mais. Se você não lê diariamente a Bíblia, coloque esse hábito no seu dia a dia. Reserve um tempo para ler a palavra de Deus. Se você não tem muito tempo, mas leia um versículo que seja. E depois medite sobre esse versículo. O que é meditar? É você ver o que o versículo tem para lhe ensinar. É você verificar se você está andando de acordo com aquele versículo. Será que o versículo ensina você a fazer uma coisa que não está fazendo ainda? Será que o texto lhe ensina a deixar de fazer alguma coisa que você está fazendo? Será que o texto tem alguma coisa para você ensinar aos outros? Medite na palavra de Deus. Se você dispõe de mais tempo, leia um capítulo inteiro. Medite sobre aquele capítulo. Se você não tem muito tempo, leia alguns versículos e medite sobre eles. Se você dispõe de muito tempo, leia vários capítulos, medite sobre eles, aprenda a palavra. Você vai crescer e você vai fazer outros crescerem na fé, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia Sagrada. Vamos, queridos, ter a palavra no coração. Vamos trazer essa palavra para o nosso dia a dia. Vamos fazer dessa palavra a nossa conversa. Alguém já disse que se os cristãos falassem da palavra, aquilo como as pessoas falam do futebol ou das novelas, há muito nós já teríamos evangelizado o Brasil inteiro. Você chega na segunda-feira em qualquer lugar, tem alguém comentando do esporte no final de semana. Você chega depois de um encerramento de uma novela, no outro dia tem muita gente falando sobre os últimos acontecimentos daquele drama, mas não vemos com a mesma ênfase os crentes na segunda-feira falando da pregação do domingo na sua igreja, nem falando do texto bíblico que leram naquele dia. Vamos ser mais efetivos no conhecimento e na pregação da palavra, para que nós possamos ver a nossa cidade transformada pela palavra de Deus. Que Deus abençoe-nos, que possamos fazer isso. O mundo precisa da palavra de Deus. Ela é necessária para todos nós. Que Deus nos abençoe a ver isso e a colocá-la em prática em nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.